tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui estudar um pouco da palavra de Deus, falando sobre a tua vitória e a derrota do nosso adversário. Esse assunto me empolga, viu? Porque eu não quero ver o povo de Deus sofrendo sem necessidade. E, infelizmente a gente tem visto muito isso, né? Então o que ocorre? Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Essa é a estratégia do adversário. Ele tenta fazer com que nós não compreendamos a palavra, não amemos a palavra de Deus, porque a partir do momento em que nós descobrimos a verdade, nossos olhos se abrem para o poder que há em nós, no nome de Jesus, em sermos um com Jesus. E quando nós descobrimos este poder, o diabo perde. Quando ele descobre que nós sabemos a verdade, quando nós declaramos a ele, olha, demônio, eu sei a verdade. Jesus falou isso lá no deserto, está escrito. O inimigo sempre soube dessa verdade, mas ele mentia para o cristão, para o ser humano em geral, e cegava os olhos dessa pessoa, para esse ser humano, que pode ser eu, você ou qualquer outra pessoa, não percebêssemos os nossos direitos. Ele procurava evitar que você soubesse dos seus direitos legais em Cristo Jesus, que é o teu Redentor. Então o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E os incrédulos continuam com o entendimento cego, continuam sem perceber a realidade. Agora você que começou a crer, não precisa ficar nesta mesma escravidão, nesta mesma cegueira. Diga a verdade para o demônio que você descobriu, diz para ele que você descobriu a verdade. E a verdade te liberta do jugo dele, do domínio dele. Leva ele a entender, a saber, pela tua confissão da palavra. Não adianta você jogar filosofia para cima do diabo ou conceitos humanos, que isso não vai funcionar. Volto a dizer, não funciona. Leva ele a saber pela confissão da palavra na tua boca, que você está liberto do domínio dele, do jugo dele, e que você sabe disso. A declaração, né? Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso aí é o cheque de Deus da tua cura, é o aval de Deus para a tua cura. Então você abona este cheque com a tua confissão. É um cheque em branco que você vai assinar. Você vai assinar o cheque com a tua confissão, e esta confissão te trará saúde perfeita, direta do trono de Deus, direta do trono. As enfermidades do teu corpo foram postas sobre Jesus, verdadeiramente ele levou sobre si. Então você não tem jamais, nunca mais você precisa levar essas enfermidades, porque ele levou. Você somente precisa crer nisso e começar a confessar isso. Por mais absurdo que pareça que os homens tentem dizer que é, você vai dizer, não, eu creio, eu confesso e trago à existência a palavra de Deus na minha vida. Então, quando nós nos recusamos a deixar as enfermidades permanecerem no nosso corpo, porque fomos sarados pelas feridas de Jesus, né? Então, quando nós fazemos isso, quando nós cremos nisso, acabam as chamadas enfermidades crônicas de nossos corpos. A maldição, a cadeia da maldição é quebrada. Lembra-te sempre que Satanás é mentiroso, é embusteiro, é um vigarista. As enfermidades, as doenças e o pecado foram todos postos sobre Cristo Jesus. Ele os tomou sobre si. Ele os levou e nos deixou livres e sãos. Então nós devemos nos alegrar nessa liberdade. Essa liberdade é sua, essa liberdade pertence a nós. A redenção não se tornou em realidade para muitos, infelizmente,
ela tem sido apenas uma teoria, uma doutrina, um credo. E o adversário se aproveita da ignorância do povo de Deus. Agora nós somos redimidos. Nós somos redimidos de todo o poder das trevas. Isso quer dizer que fomos comprados de volta. Redimir é pegar um escravo, pagar o preço dele e se torná-lo livre. E foi o que Jesus fez na cruz. Ele nos pegou, pagou o preço da nossa escravidão e nos tornou livres da mão do inimigo. Então nós renascemos, somos nova criatura, somos libertados do reino das trevas, não somos mais escravos de Satanás. E o pecado e as enfermidades não têm mais domínio sobre a tua vida, em nome de Jesus. Está escrito lá, né, em 1 Coríntios 6:20, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Como é que você pode glorificar a Deus no teu corpo, consumido por doença? É tão impossível glorificar a Deus como convém no teu corpo, quando você está tomado pela doença, como é glorificar a Deus no teu espírito quando tomado pelo pecado. Você está liberto, você está solto. Oh, meu irmão, minha irmã querida, confessa isso. Você está solto, você está solta. Diga para o diabo: Satanás, tu és um mentiroso. Tu sabes que eu sou possessão redimida, pois eu aceitei Jesus como meu redentor. Eu não moro mais no teu território, não mais te pertenço, nem mais fico sob a tua jurisdição. Eu fui redimido da tua autoridade por Jesus Cristo. Esta enfermidade que tu pôs em mim foi amaldiçoada na cruz do Calvário. Gálatas 3:13 diz isso, né? E você sabe que eu não tenho obrigação de ficar levando uma coisa que não me pertence, e eu rejeito. Eu te ordeno no nome de Jesus Cristo que saias do meu corpo, pois está escrito: pelas suas pisaduras estou sarado. Portanto, eu fico sarado. Deus falou isso. Tu és mentiroso, Satanás. Teus sintomas são mentiras e tuas palavras são mentiras. Tu és o pai das mentiras. Jesus já disse isso. Agora eu agradeço ao Senhor pelo meu livramento. Faça isso, né? Use esta fórmula. Agradeça a Deus pelo teu livramento. Satanás já sabe de tudo isso. E somente quando ele sabe que você descobriu que ele atende às tuas palavras. Só quando ele percebe, e ele só vai perceber quando você fizer uma confissão autoritária, terminantemente, determinando esta palavra viva e poderosa na sua vida, então ele vai recuar. Poucos cristãos reconhecem que estão livres do domínio de Satanás. Tem muita gente boa dentro das igrejas que não consegue reconhecer isso e ainda fica rotulando o adversário como isso, aquilo, né? Exaltando o poder daquele que não tem poder. E o adversário sabe, mas antes de você descobrir, ele vai continuar agredindo contra a tua vida. Muitos morrem antes do tempo porque não sabem dos seus direitos em Cristo. Infelizmente, lamentavelmente, essa palavra é lamentável. Crucificado, sepultado e ressurreto com Cristo. Quando Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, Colossenses 2:20. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele, Romanos 6:4. Colossenses 2:12. Quando Jesus ressuscitou do túmulo como vencedor, nós ressuscitamos com Ele, Colossenses 3:1. Romanos 6:4 e 5, vivificou-nos juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios 2:5 e 6. Então, quando Jesus regressou ao trono e assentou-se à direita de Deus, como diz lá em Marcos 16:19,
Ele nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus, juntamente com Ele, como diz lá em Efésios 2,6. Então, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Efésios 2,10 fala isso. Por Jesus Cristo, Deus o fez. Por Jesus Cristo, Deus fez em nós uma nova criatura, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, né? Somos agora uma nova criação, feitos à semelhança de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Deus nos concede uma natureza nova, a sua própria natureza, o seu amor, a sua fé, a sua vida, o seu espírito, o seu poder, pertencem a nós. Somos recriados. Tudo que Jesus fez foi para nós. Todas as coisas que conquistou foram para nós. Não havia necessidade de vencer Satanás para si mesmo. Jesus fez isso para você. Ele não tinha pecados próprios para levar, porque não tinha pecado antes de tomar o nosso pecado. Então ele foi até a cruz para nós. Não tinha enfermidades próprias para ele levar sobre si, porque nunca esteve doente. Ele ficou enfermo por nós e ele fez isso para nós. Venceu por nós, e agora que nós estamos recriados em Cristo Jesus e feitos participantes com Ele, tornando-nos vencedores com Ele, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Então tudo que Jesus fez foi para nós. Tudo que Jesus fez foi para nós e agora somos participantes da sua natureza. Éramos cativos, mas Cristo nos tornou livres. Éramos amaldiçoados pelo pecado e pelas enfermidades, mas Cristo, o nosso Redentor, nos livrou dessa maldição e nos salvou do domínio dessa maldição. Éramos fracos, mas o Senhor se tornou nossa fortaleza e agora nós somos fortes. Estávamos acorrentados e prisioneiros, mas Cristo nos livrou da escravidão. Éramos doentes, mas Cristo carregou com as nossas enfermidades e as levou. Portanto, agora, com as suas feridas fomos sarados. Lembra-te, tu foste escravo de Satanás. Tu foste amarrado pelo pecado, pela penalidade do pecado, a doença. Você esteve sujeito à autoridade de Satanás, mas agora você está livre. Já te foi apresentada a proclamação da emancipação de Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é essa proclamação. Não mais você precisa ficar escravo. Né? Os escravos lá no sul dos Estados Unidos, quando ouviram a leitura da proclamação de emancipação, reclama a tua liberdade, age pelo teu livramento. Você está livre, grita, confessa teu livramento. Crê no teu livramento, a redenção é um fato, é uma realidade, aceita a tua liberdade. Acabou, o cativeiro acabou na tua vida, abriu-se a tua prisão, já foi concedida a tua liberdade. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para anunciar boas novas, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Isaías 61, versículo 1. Então, meu querido, nós vamos ficar por aqui, vamos continuar com esse estudo oportunamente, para que nós possamos cada dia nos fortalecer e nos firmar mais em Cristo Jesus. Divulga esse vídeo, se te edificou, divulgue o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, participe conosco. Vai ser muito bom, porque quanto mais inscritos tiver o canal, mais possibilidade nós teremos de que estas mensagens alcancem outras pessoas. O próprio YouTube, ele se encarrega de pôr em evidência os canais que têm mais inscritos, né? Então, não para a minha vanglória, mas para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe. Shalom Adonai.